Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Como nós pudemos ver em nosso primeiro vídeo desta série, Os Mistérios Proféticos de Israel, entender a atuação de Deus para com seu povo eleito foi um passo importante para a compreensão da aliança que Deus fez com Abraão e que confirmou nas tábuas de pedra no Monte Sinai que ele deu a Moisés. Apenas lembrando, pessoal, os créditos deste vídeo também nós queremos deixar com o rabino Jonathan Berns, que também é autor do livro que tem o mesmo título, Desvendando os Mistérios Proféticos de Israel. Bem, essa aliança, pessoal, entretanto, ela foi renovada. E nós a encontramos nas palavras do profeta Jeremias. Vamos ler Jeremias 31, versos 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Gente querida, um estudo apressado a respeito deste tema importante que é a aliança proposta por Deus pode deixar a impressão de que existem duas alianças. A primeira feita com Abraão e, consequentemente, com Israel, o povo eleito de Deus, e a segunda que teria sido feita com a igreja. Mas será mesmo que existem duas alianças distintas, uma com Israel e outra com a igreja? Imagine que Deus tivesse desistido de Israel por causa da sua desobediência. Imagine que ele tivesse dito nas palavras do rabino Jonathan Berns o seguinte: eu cuidei de vocês através do deserto e vocês continuaram a ser desobedientes. Vou me voltar para outra nação, porque eu não aguento mais a desobediência de vocês. Minha paciência chegou ao fim. Mas ele não disse, pessoal, nada disso e nem parecido com isso. Ele não faria e nem fez uma segunda aliança com um outro povo qualquer. Ele apenas renovou a aliança que já tinha feito com Israel por meio de Abraão. Mas é isto que a mentirosa teologia da substituição ensina. Essa falsa teologia se infiltrou há séculos no seio da igreja cristã. Essa falsa teologia diz que Israel foi rejeitado por Deus e que a aliança feita inicialmente com Abraão e a sua descendência foi anulada e transferida para a igreja, que é o novo Israel. Olha, e a igreja ainda se vale de uma interpretação enviesada, com interesses próprios, interesses denominacionais, para apoiar essa falsa teologia com o objetivo de se colocar como o novo Israel espiritual. Vamos fazer uma interpretação correta e honesta de Gálatas 6, 15 e 16? Diz o seguinte: pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. É aqui que teólogos cristãos
querem dizer que Paulo está se referindo ao Israel espiritual, que seria a igreja. Mas para termos um bom entendimento deste verso, vamos nos valer, sabe de quem? De David Ster, autor da tradução hebraica da Bíblia e autor do comentário judaico do Novo Testamento. Na página 619, ele diz o seguinte: nos tempos do apóstolo Paulo, o termo Israel só era corrente e conhecido entre os judeus. Os judeus utilizavam o termo Israel para referir-se a si mesmos. Já os gentios, especialmente os de fala grega, utilizavam o termo Iudaioi para referir-se aos judeus e não o termo Israel. Portanto, Israel é um jargão judaico e não gentil. Também James Dunn, em seu livro A Epístola aos Gálatas, escreve: a referência de Paulo seria ao povo judeu como um todo. Paulo jamais chama os cristãos de Israel. Aliás, me diga você aí, quantas vezes Paulo escreve a cristãos? Paulo escreveu para Israel e fez referência aos gentios. Aliás, quero te perguntar, usando as palavras do rabino Jonathan Bernes, há em algum lugar das Escrituras algo que sequer sugira que Deus quebrou a aliança com o povo judeu? Pelo contrário, vejam o que Paulo diz em Romanos 11:18: não te glories contra os ramos, e se te gloriares contra eles, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Pessoal, será que eu preciso desenhar que os ramos são os gentios e também alguns judeus que se partiram dos galhos principais da raiz, os quais são chamados de cristãos e que a raiz é Israel? Não há duas alianças, pessoal. Trata-se de uma só, feita com Abraão, confirmada no Sinai e renovada nas palavras do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 31, que eu vou relembrar novamente para vocês. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é com a igreja, pessoal. A aliança foi feita e renovada com Israel, mas além disso ela é extensiva a todas as famílias da terra, aqueles que creem em Deus como seu único Senhor e em Jesus como seu único Salvador. Agora ouçam o que diz o rabino Jonathan Bernes, para entendermos de maneira bem fácil e simples como a aliança que Deus deu no Sinai seria renovada e colocada em nossos corações. Ele conta a sua própria experiência e diz o seguinte: eu cresci com os 10 mandamentos desde a minha infância. Um desses mandamentos diz: não furtarás. Mesmo assim eu roubava. Eu pensava, se eu roubar enlatados mais baratos e colocar uma lata mais cara de macadâmia, por exemplo, em meu bolso, não estou de fato roubando, estou apenas diminuindo a margem de lucro do comerciante. Até que me tornei um crente em Yeshua, Jesus. Nesta época, diz o rabino Jonathan, após sair com uma lata de macadâmia roubada, enquanto caminhava, ouvi como que uma voz dentro de mim que dizia: não furtarás. Não suportei ouvir aquela voz e voltei à loja e coloquei a lata de macadâmia na prateleira. Pessoal, o que aconteceu comigo? Pergunta o rabino. Eu conhecia de fato o mandamento de não roubar, mas isso era externo, não estava em meu coração. Quando, no entanto, eu conheci Yeshua,
ele foi escrito em meu coração através da aliança que tinha sido renovada e tornou-se real para mim, diz o rabino Jonathan Bernis. Sabe, meu irmão, a igreja precisa voltar-se para as raízes judaicas da sua fé. Precisa lembrar-se de que foi Israel quem deu o Messias. Foi Israel que ofereceu ao mundo o Salvador do mundo. Ele veio de Israel. O Salvador veio para mim e para você. Foi Israel quem preservou as Escrituras e hoje nós a temos. Pessoal, a igreja precisa entender que existe apenas uma aliança e que não existe esse negócio de aliança da graça como se fosse uma segunda aliança, mas existe apenas uma, a que Deus fez com Abraão. Pertence a Israel, sim, mas é extensiva a todas as famílias da terra, a mim e a você. Compreender que há apenas uma aliança é o segundo passo. E é este o segundo vídeo, para entendermos os mistérios proféticos de Israel. E eu quero concluir, pessoal, convidando você para inscrever-se em nosso canal. Aliás, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se você gostou, compartilhe. E terminando, eu quero deixar aqui com você um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!